O brasileiro acompanhou um aumento impressionante nos preços do smartphone durante o ano de 2018. E não apenas nos topo de linha, os modelos intermediários de entrada também chegaram por aqui a preços bastante elevados. Um dos maiores exemplos desse aumento é o Galaxy J8, o intermediário de entrada da Samsung, que tem acabamento plástico e chipset modesto, e foi lançado aqui por quase R$2.000. O que teria esse aparelho de especial para chegar a esse preço? Revelamos para você neste review. O J8 tem algumas evoluções e alguns retrocessos quando comparado ao J7 Pro, considerado seu antecessor direto. Uma das evoluções é a tela. Chamado Display Infinito foi adotado na linha de entrada da Samsung, com tela de 6 polegadas em proporção 18,5:9 neste modelo. Isso garante que o display ocupe uma boa taxa da parte frontal. As bordas são pequenas, apesar de maiores que as do modelo topo de linha da Samsung. Já um dos principais retrocessos é o acabamento. Nada de metal como o J7 Pro. O J8 tem corpo de plástico. Por um lado, é um material que aguenta quedas melhor que o vidro, além de ser mais leve que o metal, mas perde em elegância. Mesmo assim, o dispositivo é bem construído e não lembra em nada os aparelhos de entrada de 2 anos atrás, apesar do acabamento. O plástico tem boa aparência e o design encaixa bem, por assim dizer. Aliás, o formato do smartphone é bastante confortável. A tela é grande, mas o corpo é compacto. São 6 polegadas e um corpo pouco maior que o antecessor, e quase da mesma largura e espessura, aliás. Assim, apesar da tela plástica, o J8 não dá acesso à bateria. Para colocar o chip, o usuário tem que remover uma das duas gavetinhas, que somam 3 espaços, 2 para chips e 1 para o cartão microSD. Na parte de trás temos 2 câmeras posicionadas na vertical e um flash LED, além do leitor de impressão digital abaixo das lentes. O J8 ainda tem entrada para fone de ouvido e saída de som mono na lateral direita, acima do botão de energia. Na caixa você vai encontrar os acessórios de sempre, incluindo carregador, cabo microSD, fone de ouvido e extrator da gaveta de chips. Não tem capinha aqui neste modelo. Como já falamos, a tela tem 6 polegadas, e aqui vem outro retrocesso deste modelo. A resolução é HD+. No J7 Pro era Full HD, mas com o display Super AMOLED você mal percebe a resolução mais baixa. A exibição de conteúdo é muito boa, com cores vivas e opções para alguns ajustes caso você não goste da calibragem de fábrica. O nível de brilho também está dentro do que se espera para um aparelho de entrada com Super AMOLED. Dá para usar tranquilamente na rua com brilho máximo, se o sol estiver forte, e no escuro com brilho mínimo, sem cansar demais a sua vista. Quanto ao áudio, a qualidade é boa para um dispositivo em tese mais barato, mas o volume é um pouco baixo. Curiosamente, o J8 tem exatamente o mesmo hardware do Galaxy A6 Plus. Isso ajuda a explicar um pouco a diferença pequena no preço dos dois, mas não deixa de ser confuso. Enfim, a fluidez aqui é boa e o dispositivo conseguiu bom tempo em nosso teste de velocidade, com multitarefas funcionando perfeitamente na segunda volta, realizada sem a necessidade de recarregar nenhum aplicativo. A pontuação no AnTuTu ficou dentro do esperado, na mesma faixa de pontos do Moto G6 e Galaxy S6 Plus, dispositivos com o mesmo chipset Snapdragon 450. Em jogos também nada fora do normal. Dá para rodar alguns títulos até um pouco mais pesados, se você aceitar gráficos em qualidade baixa, claro. Isso vale principalmente para o PUBG Mobile, que roda legal nas configurações mínimas. O Galaxy J8 tem 3.500 mAh de carga para alimentar a tela infinita de 6 polegadas. O chipset não é dos mais econômicos, sendo da série 400 da Qualcomm, mas tem eficiência razoável. E a tela HD+, também ajuda bastante. Assim, o dispositivo aguentou incríveis 21 horas em nossa simulação de uso real. É um tempo muito bom e, dependendo do seu tipo de uso, é suficiente para até 2 dias longe da tomada. O problema é o tempo de recarga. Samsung ainda não inclui suporte ao carregamento rápido em seus modelos mais básicos e o J8 demorou mais de 2 horas para fazer a recarga de 0 até 100% com o carregador padrão. As câmeras duplas chegaram à linha J em 2018. O J8 não é o primeiro da linha com esse recurso, mas já tem 2 sensores na parte de trás e permite ao usuário tirar fotos no modo retrato, inclusive abrindo a possibilidade de editar o desfoque posteriormente. As fotos com boa iluminação têm boa qualidade com nível de detalhes bem satisfatório para um aparelho intermediário. O problema está nas cores. Se você gosta de imagens bastante saturadas, vai achar as fotos do J8 um pouco sem graça. É bom para quem prefere fotos mais lavadas para editar a cor depois. Com pouca luz já não dá para elogiar demais. Tem bastante ruídos ou a foto vai ficar bem escura. As selfies são ok também, com bons detalhes e cores um pouco mais saturadas que as do sensor principal. Com pouca luz não chega a ter tanto ruído, mas também não é muito recomendável. Captação de vídeo, que tem resolução máxima Full HD tanto no sensor traseiro quanto no frontal, é bastante razoável. Estabilização fica dentro do esperado para um dispositivo de linha mais básica da Samsung, e o ponto mais fraco é a captação do áudio, muito abafado. Teste da câmera frontal do Galaxy J8.
Teste de câmera do Galaxy J8. O Galaxy J8 tem o Android 8.0 Oreo instalado de fábrica, ainda sem atualização para o 9.0 Pie prevista. Samsung Experience 9.0 roda por cima do sistema do Google, sem grandes novidades em relação a recursos. O aparelho tem Dual Messenger, tem suporte à pasta segura e só fica devendo em relação ao A6 Plus na compatibilidade com o Samsung Pay, ausente aqui nesse modelo da linha J. O Galaxy J8 é um bom intermediário, mas que traz pouca diferença em comparação com o A6 Plus, por exemplo. Tem as desvantagens do acabamento e a ausência do Samsung Pay, mas de resto é basicamente a mesma coisa. O preço de lançamento é absurdamente alto, mas o aparelho já apresentou boa queda em seu preço no varejo, podendo ser encontrado atualmente por volta dos R$ 1.100, que é um preço bem razoável pelo que ele oferece. Mais do que isso já não vale a pena. Resumindo as vantagens e desvantagens, temos como ponto forte o desempenho bem fluido e a duração da bateria, para mais de um dia inteiro. De ponto fraco citamos o áudio, que é baixo em seu nível máximo. Enfim, o Galaxy J8 é um bom dispositivo para quem não exige muito de seu smartphone. Oferece um pouco mais do que desempenho apenas para tarefas básicas, e apesar do acabamento plástico, tem boa qualidade de construção. Pelo valor atual, tá valendo a pena. Você concorda? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E corre para a descrição para ver link com oferta por esse aparelho e também a matéria completa em nosso site, com mais detalhes. Eu sou o Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.